Turma, boa tarde, né? Obrigada mais uma vez aí por vocês estarem conosco nesse momento. Essa é a nossa última palestra do segundo ciclo, né, do DCME, em parceria com os mestrados profissionais em matemática e física, que são programas de pós-graduação aqui do nosso centro. Então, inicio aqui representando a chefia do departamento, agradecendo o professor Carlos por ter aceitado o nosso convite, né? E agradecendo todos vocês por terem abrilhantado essa semana, foram experiências muito ricas, e essa será mais uma, com certeza, onde a gente vai aqui ouvir o professor Carlos e compartilhar com ele tudo que a gente quer com relação ao ensino de ciências. E eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do professor Carlos, né? Peguei o texto do currículo Lattes dele, para não ser muito pessoal, né, professor? Então, o professor Carlos, ele tem graduação em Física pelo Instituto Estatal Superior Pedagógico de Moscou e tem doutorado em Física Térmica e Física Molecular pelo Instituto de Troca de Calor e Massa da Academia de Ciências da Bielorrússia. Atualmente é professor efetivo da nossa querida UERN, né, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O professor tem experiência na área de diagnóstico de sistemas dispersos e de combustão. E há 21 anos o professor vem trabalhando, né, com muita dedicação, muito carinho na área de ensino de física. É professor colaborador do nosso mestrado profissional aqui da UFESA, né, o nosso mestrado em rede, em ensino de física, e coordena projetos de licenciatura em física na UERN, além de atuar no PIBID e na residência pedagógica desde o ano de 2009. Eu tenho a satisfação, né, o prazer mesmo de ter sido aluna do professor Carlos na graduação. Tem uma história que a gente sempre conta, que eu fiz mestrado, terminei graduação na UERN, fiz mestrado e fiz doutorado, e a minha mãe, a minha família, ela acaba convivendo com muitas pessoas que têm doutorado, até pelo próprio ciclo de amizades que eu tenho desenvolvido em tantos anos de academia, né? Mas o único doutor que toda a minha família chama de doutor é o doutor Carlos. Então, toda a minha família, minha mãe, minhas tias, meu pai, é doutor Carlos Ruiz. Então, essa representação eu gosto sempre de contar porque mostra o respeito que a gente tem pelo senhor, né? O que o senhor representa na nossa formação. E essa experiência é o que faz a gente ter convidado o senhor para nos contar um pouquinho sobre esse tema relacionado a Vygotsky de ciências, e eu passo a palavra para o senhor e mais uma vez aceito o nosso convite, tá bom? Tá bom. Obrigado, Suvênia, por essas palavras generosas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que organizaram esse ciclo de palestras. Eu me sinto honrado pelo convite. E, evidentemente, este ciclo de palestras se torna uma ferramenta, um espaço interessante para discutir o andamento, as perspectivas, o que está dando certo, o que tem que ser melhorado, nos nossos mestrados de profissionais em matemática e em física. Então, nesse sentido, pensando nisso, né, a minha apresentação aqui tem esse foco fundamental. Eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Aí eu preparo essa apresentação para que sejam as minhas muletas cognitivas, tá? Porque eu falo com esse muito e aí me perco, sabe? Eu me perco. Mas aí preparei essas muletas cognitivas e eu quero compartilhar isso com você, tá? Vocês estão vendo aí a tela Vygotsky e o ensino de física? Estamos sim. Perfeito. Bom, uma das coisas que esta modalidade de ensino remoto me obrigou é a me meter em estes aplicativos para fazer as apresentações. Não estou usando PowerPoint, estou usando o Canva. E quem me ensinou o Canva foi meu filho mais novo. O Canva tem mais recursos que o PowerPoint. Bom, o título dessa a minha apresentação é Vygotsky e o ensino
de física. Eu coloquei Vygotsky aí porque é uma tradição escrever Vygotsky com esse Y ao final. Em russo, realmente, não teria esse Y. Essas muletas cognitivas minhas, eu vou pedir perdão, porque tem algumas coisinhas que estão escritas para mim, para eu me orientar. E então está em russo. A pessoa fala mais espanhol, fala mais inglês, mais francês, mas as pessoas não falam, não tem muitas pessoas que falam russo. E quando a gente discute o lugar de Vygotsky na psicologia, e em particular as influências de Vygotsky no ensino, eu diria melhor, na relação entre desenvolvimento e aprendizagem, a gente se depara com um problema, que é o problema da tradução. Por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento e aprendizagem, aí tem uma tradução que em russo não é muito bacana, não. Ou seja, não é muito bacana porque não é realmente aprendizagem. A palavra certa seria outra, que em russo existe, e que é обучение, que implica a presença do outro. Bom, eu estruturei a minha apresentação da seguinte maneira, tá? Vai ter umas notas biográficas de Luria sobre Vygotsky. Vou dedicar um tempo rápido ao fundamento da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Vou falar do marxismo como um referencial teórico importante. Vou falar da formação das funções psicológicas superiores. Evidentemente, tenho que falar aí da mediação. Vou falar um pouco sobre o processo de internalização da cultura. E o prato forte, me parece, dessa apresentação, que estabelece um link mais direto com um tema que nos ocupa, o ensino de física e também de matemática, mas como eu não sou da área matemática, eu só vou dar uma pincelada no que diz respeito à matemática, que é a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. E um conceito-chave é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Depois disso, eu vou tentar fazer um relato, não é, da aplicação a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperi, que é uma teoria que ela tem uma inspiração na teoria, várias redundâncias, histórico-cultural, incorporando a teoria da atividade, que também é um dos seus fundadores, Vygotsky, embora se associe mais a Leontief. E vou tentar mostrar isso com uma proposta que eu tenho praticado outras vezes sobre o ensino do movimento uniformemente acelerado, com base nessa teoria, e aí vamos discutir um pouco o que seria, as minhas considerações sobre o que seria dimensões desejáveis no ensino de física, coisa que vocês já têm escutado muitas vezes. Me parece que essa primeira parte do fundamento da teoria histórico-cultural de Vygotsky, vocês, ou seja, o público que me está escutando, basicamente, são pessoas que já, de uma maneira ou de outra, conhecem a Vygotsky, sabem o conceito de zona de desenvolvimento proximal, e eu, por isso, não vou me aprofundar muito nisso, tá? Com que objetivo eu coloquei essas notas biográficas de Luria sobre Vygotsky? O objetivo dessas notas biográficas é simplesmente para eu contextualizar a produção intelectual, científica de Vygotsky. Então, Vygotsky nasce em 5 de novembro de 1986, em Osh, em Belarus. Conheço essa zona. Essa é uma zona que se chama da região de Mogilev. E, muito novo, ele se muda para Gomel. Gomel, já visitei Gomel. Fui a Gomel com um doutor em psicologia que me levou lá a mim. E Gomel está a uns 300 quilômetros de Minsk. Em 1913, ele terminou o secundário. Vygotsky se formou em uma família de intelectuais. Inclusive, Vygotsky, ele vai para a universidade e apenas educação formal, Vygotsky teve, me parece que foram uns 3 anos. Toda a outra educação foi em casa. E ele sai de casa já dominando várias línguas.
Em 1917, Vygotsky termina a graduação na Faculdade de Direito de Moscou, com especialização em literatura. E ele trabalha de 1917 a 1923, ele leciona literatura e psicologia em uma escola secundária em Gomel. Também Gomel é Bielorrússia. Veja esse período, 1917 é o ano do que o russo chama a Grande Revolução de Outubro, a Revolução Russa, tá? 1924 é uma data que é um ponto de inflexão na vida de Vygotsky. Ele participou, apresentou resultados que tinha pesquisado no seu fazer em Gomel, apresentou no segundo congresso pan-russo, não é? Pan-russo é uma tradução aqui mais ou menos, não é? De psicologia em Leningrado. O discurso foi um espetáculo de bom e causou uma tremenda boa impressão no diretor do Instituto de Psicologia de Moscou, Kornilov. E Kornilov convidou a Vygotsky a ir para o Instituto de Psicologia de Moscou. Ele aceitou o convite e foi para Moscou. E praticamente a produção de Vygotsky está centrada nesse período aí, de 1925 a 1934. Em 1924, quando ele chega a Moscou, ele foi muito bem recebido em Moscou. Tem relatos de Luria, como foi recebido Vygotsky no Instituto. Vygotsky falava muito bem, tem umas estratégias argumentativas muito boas, e Luria fala de que se formou uma troika, como se diz em russo, três, troika. E essa troika, o líder dessa troika é Vygotsky. E com Vygotsky está Luria, e Luria é um representante importante da neuropsicologia, não é? E está Leontief, que desenvolve em detalhe a teoria da atividade, da qual eu vou falar um pouco mais na frente. Então, coloquei aqui, como Luria colocou, que ele organizou o Laboratório para a Infância Anormal de Moscou, que depois da sua morte transformou-se no Instituto Científico de Investigação de Defectologia da Academia de Ciências Pedagógicas, e ele fez curso de medicina em Moscou e em Harvard. Vygotsky morreu em 11 de março de 1934, ou seja, ele viveu apenas 37 anos. E deixou uma produção de mais de 270 trabalhos. Uma coisa extraordinária. Uma coisa muito extraordinária. Como a Suvenia falou aí, eu estudei no Instituto Superior Pedagógico de Moscou. Isso se chamava, na época de Vygotsky, essa era a segunda universidade de Moscou. Vygotsky foi professor dessa universidade. Se você entra no site dessa universidade, que me dá muita saudade, você vai ver que lá aparece Lev Semyonovich Vygotsky, como um de seus professores. Aparece também outros colaboradores de Vygotsky. Vygotsky deu aula nessa universidade, onde eu tive a felicidade de me formar. Bom, então vamos rapidamente a dar um passeio pelo fundamento da teoria histórico-cultural. O título dessa teoria histórico-cultural que associamos a Vygotsky, né? Vygotsky como sendo o líder dessa abordagem, a gente incorpora aí outros psicólogos soviéticos, tá? Eu falei de Luria, falei de Leontief, falei de Davidov. Esses são nomes que eu escutava muito nas aulas de psicologia na universidade. O que pretendia Vygotsky? E em esse contexto sociocultural que a sua biografia, que eu acabo de dar um esboço dela, mostra. Vygotsky pretende discutir o que ele chama as funções psicológicas superiores. As funções psicológicas superiores são aquelas funções que são eminentemente humanas. Eminentemente humanas. E na época, na psicologia, estamos falando dos anos 20, 30,
No âmbito da psicologia, você poderia distinguir que tinha uma abordagem da introspecção, que tem uma ideia um pouco mais de filosofia, e uma abordagem que, no curso que vocês pagam, muitos de vocês, de fundamentos teóricos para o ensino e aprendizagem, que são as teorias comportamentalistas, não é? Um representante dessa teoria, o mais distinguido representante, eu diria, é Skinner. E a inspiração de uma abordagem comportamentalista é uma abordagem positivista, não é? É a ideia de você fazer uma ciência a partir de poucos princípios gerais básicos que se aplicam para todo. A vida mostrou que esses princípios que estão na base dessa abordagem comportamentalista, não é? Aquela ideia da universalidade, aquela ideia da similidade, essas coisas na prática tinha derrubado. Então, esse é um contexto no âmbito da psicologia que eu estou passando correndo por aí. Isso é parte do curso que a gente tem no nosso mestrado de Fundamentos Teóricos, onde a gente discute outras teorias, né? Outras teorias. A teoria de Vygotsky, nesse sentido, se vai enquadrar como uma teoria cognitivista. Pois bem, essa é uma abordagem no âmbito da psicologia. Agora, se ele pretende fazer um estudo das funções psicológicas superiores, e ele pretende fazer isso inspirado na ideia de uma historicidade, de ver como é que se dá na espécie o estabelecimento dessas funções psicológicas superiores, evidentemente humanas, ou seja, na espécie, ou seja, como é que se dá na filogênese, e como é que elas se dão em um indivíduo. Então, essa seria uma abordagem metodológica. Como é que evolui a formação dessas funções psicológicas no indivíduo seria uma dimensão ontológica, tá? Ontológica. Então, tem na filogênese e na ontogênese. Agora, evidentemente, uma pessoa que está querendo fazer uma coisa como essa, está vivendo na Rússia, tá? De 1924. Vladimir Ilyich está vivo. Vladimir Ilyich Lenin é eu diria, um propagandista, uma pessoa que leu e interpretou Marx e Engels, não é? Inclusive criticou Marx e Engels. Para Marx, o socialismo deveria triunfar ao mesmo tempo em todos os países desenvolvidos da Europa. Lenin escreveu um artigo, não é, sobre a possibilidade da vitória do socialismo em um país só, a Rússia. Então, existia uma fundamentação teórica que estava por trás da Revolução Russa. E Lenin tinha uma natureza de uma pessoa intelectual, escrevia livros. Por exemplo, Lenin tem um livro que a gente tinha que estudar, com certeza, na graduação e também na pós-graduação, onde Lenin apresenta uma reflexão sobre a teoria do conhecimento, uma teoria gnoseológica do conhecimento em sentido geral, tá? Esse livro é Materialismo e Empiriocriticismo, onde ele faz uma análise do estado do desenvolvimento da física no final do século XIX, início do século XX, onde discute o conceito de matéria, que é uma categoria importante do materialismo, no contexto da nova física, não é? Critica físicos importantes como Oswald, que teriam uma abordagem energética. Então, é nesse contexto que está Vygotsky. E Vygotsky é brilhante. Vygotsky conhece Marx e tenta, então, trazer para a psicologia essa abordagem, que é uma abordagem presente no marxismo, que é a abordagem histórica. É a abordagem histórica. Quando Marx discute o Capital, ele vai estudar o capitalismo, já é um capitalismo estabelecido. Adam Smith e Ricardo discutem o capitalismo, mas ele ainda não está completamente estabelecido. E então, por isso que a gente disse que tem uma inspiração, tem uma filiação marxista nessa teoria histórico-cultural.
Eu coloquei aí uma frase que é de Engels, que dá uma ideia, se pode transpor imediatamente para conceitos importantes da abordagem histórico-cultural. Diz Engels, é precisamente a alteração da natureza pelos homens, e não a natureza enquanto tal, que constitui a base mais essencial e imediata do pensamento humano. Veja que eu destaquei a alteração da natureza pelos homens. Tem uma frase famosa que diz: o trabalho fez o homem. Quer dizer, você pode dizer assim: o bicho humano não nasce humano, ele se torna humano com educação. Bom, e na educação está presente um processo de interação do homem com a natureza. E essa interação do homem com a natureza se faz através de instrumentos. Então, transpor instrumentos como ferramentas, meios de interação no processo de constituição das funções psicológicas superiores é uma ideia que está, evidentemente, encontra sua fonte no marxismo. Tem uma frase que os organizadores desse livro que chegou ao Brasil, que é uma coletânea de artigos do Vygotsky, não é? Que propiciou aos organizadores, a Michael Cole em particular, que é a formação social da mente. E eles, eu acho que pegaram tranquilamente essa inspiração marxista que está aí. Eu vou ler esse trecho, eu acho muito interessante, que fala da sustentação ao item que vai na frente, que eu vou falar dessa mediação simbólica. No Capital, Marx escreveu: a aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas suspensas que as abelhas constroem envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas até mesmo o pior dos arquitetos difere, de início, da mais hábil das abelhas, pelo fato de que, antes de fazer uma caixa de madeira, ele já a construi mentalmente. No final do processo do trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua mente antes dele começar a construção. Portanto, o arquiteto não só modifica a forma que lhe foi dada pela natureza, dentro das restrições impostas pela natureza, como também realiza um plano que lhe é próprio, definindo os meios e o caráter da atividade aos quais ele deve subordinar sua mente. Ou seja, que no processo de transformação da natureza, o homem também se transforma, ele se humaniza. Essa seria, eu acho que com essas palavras, não é, dá uma ideia de que como realmente tem uma inspiração marxista. E não existe dúvida, não é? Tem uma frase aqui agora do próprio Vygotsky, onde ele faz referência da importância das relações de produção, que é um conceito importantíssimo no marxismo. Vygotsky escreveu o seguinte, inspirado em Engels e Marx: as causas finais de todas as mudanças sociais e transformações políticas não devem ser procuradas nas cabeças das pessoas, nem na crescente compreensão que elas têm da verdade eterna e da justiça, mas nas mudanças no modo de produção e troca. O processo de produção assume na sociedade humana um caráter social externamente amplo, que atualmente abrange o mundo inteiro. Em função disso, surgem formas sumamente complexas de organização do comportamento social das pessoas. Essa frase se pode resumir em uma ideia: as pessoas não vivem como pensam, as pessoas pensam como vivem. Então, essas ideias estão presentes na abordagem histórico-cultural. Bom, aqui
praticamente, o que eu estou dizendo é que na abordagem da teoria sociocultural, a formação das funções psicológicas superiores, elas se formam através, perdão, por meio, pela mediação. A interação do homem com a natureza, essa interação se dá mediada por instrumentos e símbolos. E vocês já ouviram falar disso muitas vezes. Tá? E então, um dos principais sistemas simbólicos que distingue a nós dos animais é a fala. Isso que eu coloquei aqui, de maneira bem sintética, que a linguagem é o principal sistema simbólico de mediação entre o homem e a natureza, sendo, como poderia parecer, não sendo, como poderia parecer, um adereço do pensamento. A ideia é que pensamento e linguagem andam juntos. Nas pesquisas que o grupo de Vygotsky desenvolve, você vê que as atividades que realizam crianças, elas são atividades que estão mediadas pela linguagem. Aliás, no texto de Vygotsky não se fala em linguagem, se fala mais específico de rieche, que fala, é a fala. A criança está fazendo alguma atividade e ele fala, e falando ela faz, por isso que não para de falar a criança. Então, a linguagem é o principal sistema simbólico. Então, como é que se dá esse processo? Como é que se dá esse processo que a pessoa se internaliza a cultura? Como é que isso acontece? Esse é um processo muito complicado. Essa frase que eu coloquei aí, é uma frase de Vygotsky, na formação social da mente. Ele diz o seguinte: todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes. Primeiro, no nível social, e depois, no nível individual. Primeiro, entre pessoas, interpsicológico, e depois, no interior da criança, intrapsicológico. Olha, eu ilustro isso da seguinte maneira. A linguagem foi construída no processo de desenvolvimento de instrumentos no trabalho, na necessidade, no processo de interação dos homens, tá? Inclusive, mais tem uma frase que diz: no processo de produção e reprodução da vida, os homens estabelecem determinadas relações sociais. E essas relações sociais é germe, é embrião, é fundamento da fala. Então, como é que uma criança internaliza a fala? Na fala você usa conceitos. Um conceito já implica uma generalização. Você fala da imediatez e que cria outro mundo, como dizia Marx nessa citação que eu acabei de ler faz pouco tempo. Então, como é que se dá essa internalização? Eu acho que isso não está completamente desenvolvido em detalhes em Vygotsky. Estão as ideias fundamentais. O exemplo que eu coloco aqui em casa quando converso com a minha esposa sobre isso, com o meu filho mais novo, que está aqui, o outro está em Cuba, é o seguinte: se uma criança, vamos supor que se abriu a geladeira, e a criança na geladeira vê leite, um copo com leite, então ela assinala. Já o fato de assinalar é uma construção social também. Mas quando ela assinala, o adulto diz: o que você quer? Leite. Ou seja, o conceito de leite, que já está na cultura, vai ser transposto para a criança. Como é que isso se dá? Evidentemente que isso não é tão simples. Isso é o que quer dizer, então, que primeiro você tem uma interação adulto-criança mediada por a leite, tá? E depois esse processo, o conceito de leite, a criança vai internalizar. A educação, você pode dizer que é a internalização da cultura. A internalização da cultura. Claro, quando a gente fala de cultura, está falando de processos, não é? De práticas, de relações que se estabelecem na sociedade. O Centro de Cultura dá uma conversa, ela só, não é? Inclusive, na física, nós temos uma discussão interessantíssima. O professor Zanetti, eu acho que é uma referência aqui no Brasil sobre isso, que é entender a física como cultura.
Então, quando a gente está falando de a internalização da cultura, estamos falando da física também presente aí como cultura. O Zanetti faz umas relações belas, por exemplo, entre a física e a literatura. Ele, eu me lembro que em Natal, em um simpósio de física, ele apresentou uma palestra e mostrou como nos Irmãos Karamazov, não é? Que é um livro de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Os irmãos estão conversando sobre Deus, e um deles disse ao outro que a mente nossa, uma mente de 3 dimensões, é incapaz de entender a natureza de Deus. Você pode trazer um link aí que um dos irmãos estava pensando que precisamos de uma quarta dimensão que a gente pode ver na teoria restrita da relatividade. A cultura dá elementos sobre isso. A internalização da cultura. Eu gosto muito, por exemplo, da produção literária de Gabriel García Márquez. Um livro dele fantástico, que é 100 anos de solidão. Eu utilizaria para ensinar física. Aí aparece em Macondo, que é uma cidade que se está construindo, isolada de todo, aparece um cigano, Melquiades. E Melquiades traz elementos da cultura que em Macondo não se tinha. Traz um imã. Aí Leocardo Buendia fica doido com aquele imã. Aliás, ele trouxe outros instrumentos, e Leocardo Buendia, que é um dos personagens de 100 anos de solidão, ele descobre que a Terra é esférica. É uma coisa maravilhosa. Então, você pode ver realmente, quando fala de cultura, pode relacionar a física com a cultura. Isso foi uma digressão minha. Tenho que me poupar das digressões. Bom, então, esse é um conceito-chave, não é? Conceito-chave é como é que se dá essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Aí está o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal. Em russo se diz zona ближайшего развития. Eu li esse texto em vigor. É uma maravilha. Ele conta tranquilamente o que levou ele a esse conceito. E qual é que ele conta? A pergunta que tem em pauta é: quando é que os meninos podem ir para a escola? Quando é que o menino pode aprender alguma coisa? Então, o que existia na época, e ele critica, é que se pensava que para aprender determinadas coisas, tá? Para se apropriar de determinadas funções psicológicas, a criança devia ter atingido determinado estágio de desenvolvimento. Ou seja, a aprendizagem deveria ser depois do desenvolvimento. Mas a pesquisa dele mostra, por exemplo, o seguinte: se isso for assim, se sabia que tinha uma idade de sono. Se sabia, por exemplo, que uma criança, por exemplo, quando está de um ano e meio, tá? 1 ano e meio, essa criança aprende a falar mais rápido que uma criança que está com 3 anos. E uma criança que está com 8 aprender a falar é complicado demais. Uma criança que vai começar a escrever, que em uma idade bacana para começar a escrever seria 5, até 5, 6 anos, tá? Quando isso vai para frente, vai ter mais dificuldade. Então, aí tem uma contradição. Como é que, se eres maior, a função psicológica deveria ser amadurecida e, consequentemente, o processo de aprendizagem deveria ser facilitado. Não estava acontecendo isso. Vygotsky discute isso tranquilamente na Santa Paz. E chega à conclusão: espera aí, a boa aprendizagem é aquela que vai na frente do desenvolvimento. Isso tem que ser entendido com muito cuidado. Aliás, tem uma das críticas que, ao final da minha apresentação, vou falar. A crítica a essa teoria da abordagem historiocultural. A ideia é que se sabia que se a criança passava de determinada idade, se dificultava. Idade maior. E com idades menores, criança não aprende matemática com 1 ano e meio. Então, não podia. E então, o que está por trás da zona de desenvolvimento proximal? E esse é o conceito de zona que ele utiliza naquele texto que eu falei. Como pesquisar a zona? Como chegar a esse negócio da zona? O que a criança poderia realmente fazer?
Então, aí a ideia é que ele vai pesquisar a capacidade da criança para imitar e trabalhar de forma colaborativa. Esse trabalho da criança, essa possibilidade de imitar, tem criança de determinada idade que não tem condições de imitar determinados procedimentos e que tem dificuldades para trabalhar de forma colaborativa. Então, esse seria um princípio metodológico para você ver que funções psicológicas estão em estado embrionário. As que estão em estado embrionário são as que são capazes de se desenvolver. E essas são as que estão na zona de desenvolvimento proximal. Eu coloquei esse negócio aí em russo para mim. Então, é essa ideia, não é? Que a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre um nível de desenvolvimento atual que se determina com a ajuda dos problemas que a criança pode resolver sozinha e o nível de um possível desenvolvimento da criança que se determina com a ajuda de tarefas que ela vai resolver com a ajuda de um adulto ou de um colega. Ok? Esse é o conceito. Então, a ideia seria procurar isso, vendo as possibilidades que a criança tem de imitação e de trabalho colaborativo. É uma coisa importante, que é evidente que se destaca aqui, que as funções psicológicas, elas têm um período que elas se estabelecem. Eu escrevi aqui prazos das funções psicológicas para alcançar as suas formas superiores, tá? Então, é a palavrinha, a buchinha, ou seja, a aprendizagem. Essa aprendizagem está presente, quem ensina acontece melhor quando essa forma superior alcançado seu status mais desenvolvido. Aí, Vygotsky fala, não vamos aprofundar nisso, sobre a importância do jogo como uma fonte de desenvolvimento proximal. Então, como é que a gente pode utilizar isso? Como é que a gente pode utilizar isso no ensino de física? Bom, vou fazer o seguinte. Agora, eu vou apresentar a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galpern. Por que estou apresentando a teoria? Porque me parece que essa teoria dá umas pistas, não é? Para você propiciar, você, professor, propiciar que esse desenvolvimento de funções que estão na zona de desenvolvimento proximal aconteçam. Que aconteça a interiorização da cultura. Então, essa é a ideia, por isso está aí Galpern. Como dizer, ele viveu na mesma época que Vygotsky, viveu muito mais, não é? De 1902 a 1988. Pela primeira vez, a teoria foi apresentada integralmente pelo seu autor no Congresso da Academia de Ciências Pedagógicas da Rússia, em 1953. Essa Rússia já era uma Rússia socialista, não é? Dentro da União Soviética. Em um discurso intitulado Experiência sobre o Estudo da Formação das Ações Mentais com Escolares. Ele destaca, estas todas são traduções minhas, porque eu li essas coisas diretamente em Galpern. Ele destaca que a questão sobre as ações mentais é parte de uma problemática mais ampla, a do caráter ativo da consciência humana. Nesse sentido, a teoria da formação por etapa das ações mentais tem referenciais teóricas na abordagem histórico-cultural de Vygotsky e da atividade, que aqui associam a Leontief, mas que, inclusive, o filho de Leontief é Sergei Antonovich Leontief. O filho se chama Sergei. Então, se é Sergei e o pai se chama Sergei,
Então, é Sergei Sergeyevich Leontiev. Na introdução da versão mais moderna que se tem de pensamento e linguagem, ele fala, vai defender que realmente a teoria da atividade tem que estar associada a Vygotsky, tá? Que nos textos de Vygotsky, ele mostra nos textos, não é? Já Vygotsky fala do conceito da atividade. Mas, evidentemente, isso foi mais desenvolvido, muito mais desenvolvido por Leontiev. Então, a teoria da formação por etapas das ações mentais dos conceitos bebe, se nutre desse referencial teórico. Aliás, Galperin trabalhou com Leontiev. Como estudar as ações mentais? Tem algumas coisas que propiciam esse estudo. Primeira coisa, qualquer processo psicológico, durante a sua assimilação, se automatiza. O exemplo claro é quando uma pessoa vai aprender a dirigir. Se o carro, vamos ver, o carro não é automático. Aí o cara começa, tem que saber, ele está pensando, ele está fazendo um passo a passo, bota o pé na embreagem, tira aos poucos o pé da embreagem, pá, o carro estanca. Esse processo se repite, até que se automatiza. Então, ele dirige o carro, está conversando, está fazendo outras coisas, e ele já tirou da consciência esse processo de como tem que colocar o pé na embreagem quando tirar. Esse processo está automatizado. O que se pretende é que as ações mentais se automatizem. Aliás, o processo de ação mental nele está embutido na contradição, não é? Ação mental, que ação implica algum instrumento, alguma coisa, um fazer, e a mente é a mente, não é? Então, a ideia seria fazer coisas com a mente, em um sentido figurado. Então, como estudar isso? Então, eles partiram de ver alguma ação mental deve ser estudadas no processo. Se isso acontece, que já se vai automatizar, então vamos ver como que se dá o processo da formação delas. Né? Como que elas se automatizam. E então, eles partem para estudar de ações simples, de conteúdo bem definido. E por isso que pegaram para o estudo primeiras operações aritméticas com crianças de idade pré-escolar e do primeiro ano. As operações aritméticas. Ele faz um relato disso na sua intervenção. Então, como é que se faz isso, não é? Aí a criança é convidada a resolver uma operação aritmética. E quando está resolvendo a operação aritmética, determina-se como a criança é capaz de resolver essa operação. Ou faz na mente, falando, utilizando objetos. Se fornece à criança uma orientação por parte do pesquisador. Será que essa orientação ajuda a resolver a questão mais rápido? Tem alunos, por exemplo, tem crianças que não precisariam dessa orientação, mas quando recebe a orientação, faz mais rápido. Todos esses resultados dessas pesquisas foram registrados. Também se avaliava a orientação, o nível de generalização, como a criança utiliza e a facilidade que tem a criança de substituir por outra. Com base nisso, ele elabora essa teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos. Eu coloquei aqui uma visão contemporânea para destacar que na versão inicial, embora Galperin estava consciente da importância da motivação, na versão inicial não apareceu explicitamente essa etapa motivacional. Então, a teoria basicamente o que diz é o seguinte: você, para formar uma ação mental, para que ela se automatize, você precisa de uma etapa motivacional, de uma etapa de formação da base orientadora da ação. Isso é importante. Aí, se a gente tivesse mais tempo, aí dava para falar dos tipos de bases orientadoras da ação. A base orientadora da ação mais interessante para nós é aquela que tem um caráter mais generalizado, tá? No exemplo que eu vou discutir, para não repetir a fala com o mesmo conteúdo em dois momentos diferentes da apresentação, eu vou me aprofundar neste negócio da
base orientadora da ação. Esta base orientadora da ação se pode fazer e se deve fazer em parceria com os alunos, tá? Aí você pode, inclusive, estabelecer, o meu tempo é limitado, uma relação entre esta ideia de uma base orientadora e outras reflexões, outras considerações sobre o processo de aprendizagem. Depois tem uma etapa, depois que tem essa base orientadora, tem uma etapa material. Essa etapa material é que a pessoa, a função psicológica que ele está formando, deve lidar com objetos. O professor, por exemplo, poderia mostrar um exemplo, ele mostrar um exemplo de como, utilizando essa base orientadora, se pode resolver um determinado problema. Depois, né, essa base material, os alunos podem estar trabalhando em equipes, tá? Fazendo determinadas tarefas que foram orientadas. Na sequência, se pede para que a pessoa fale do que está fazendo, verbalize o que está fazendo, tornar explícito os componentes da ação que está realizando. E então, depois disso, o que se pretende, e nessa etapa da linguagem externa, ele está trabalhando em colaboração, em equipes, não é? E depois está a etapa mental, onde você vai ver se a pessoa, a criança, é capaz de desenvolver individualmente, mentalmente, a ação que foi orientada. Veja, eu estou falando aqui da formação por etapa das ações mentais, não é? São ações. Claro que o que está por trás é a teoria da atividade, que diz que o conhecimento se dá em atividade. Quando você vai ver a estrutura da atividade, você tem que dizer, e como é que se faz uma atividade? Por meio de ações, tá? E então, as ações têm uma determinada estrutura, têm finalidade, têm objetivos. Essa é uma discussão maior, que eu estou passando bem por cima. Então, essa é a ideia básica da teoria da formação por etapa das ações mentais e dos conceitos. Suvênia, como está o tempo? Professor, fique à vontade. Está com 50 minutos aqui, mas o senhor fica à vontade. Não, porque fica cansativo. Quando mais de uma hora a pessoa cansa. Eu nem sei quantas pessoas... Eu não vejo nada. Eu só vejo a minha tela aqui agora. Mas está todo mundo aqui ouvindo tudo. Então, está com 45, 50 minutos. Pronto. Bom, então, eu peguei essa teoria faz muitos anos e bolei uma proposta de ensinar o movimento uniformemente acelerado. Quando eu cheguei aqui a Mossoró, isso foi no ano 93. E eu fui convidado, junto com o professor Isauro, vou falar dele mais na frente, para a implementação do curso de licenciatura em Física. Então, eu tenho o prazer de ser um dos fundadores do curso de Física da UERJ. E o que me chamou a atenção é que no ensino de Física se dedicava um tempo extraordinário à cinemática. E não se privilegiavam outros domínios de conhecimento da física. Não é que não seja importante a cinemática, mas a gente tem que ter um posicionamento quando vai ensinar. A gente tem que ter claro que, primeiro, a gente deve responder a pergunta: para que eu vou ensinar? O que eu pretendo? E, em função disso, eu vou fazer uma escolha de conteúdos. Isso dá uma conversa esticadíssima, não é? Mas a ideia que quero frisar é que, primeiro, a gente tem que saber para que ensinar. E depois, o que ensinar. E mais na frente, como ensinar. Isso é importante do ponto de vista geral. Que também é uma reflexão dialética, não é? A relação entre o geral e o particular. Bom, então, aí, caramba, mas por que fazem isso? Tá, eu fui indagando. E tem um livro muito bacana que eu recomendo todo mundo ler, que é um livro que se chama A Evolução das Ideias da Física, me parece que é, de Infeld e Einstein. O professor Alexandre Medeiros me contou que tem muita participação de Infeld aí. Eu não sou especialista nessa parte da história, como ele é, mas a ideia que esse livro eu achei fantástico para tomar como
um incentivo para ensinar a cinemática e começar a ensinar a cinemática a partir do princípio da inércia. E a partir do princípio da inércia, construir os conceitos de velocidade, no movimento retilíneo uniforme, depois ver a necessidade de que para caracterizar um movimento curvilíneo, que é um movimento que já vai mudar o modo da velocidade, precisa de vetores, lidar com vetores, tá? E a ideia seria preparar um material, uma base orientadora, para que os alunos tivessem uma ferramenta para resolver problemas relacionados com o movimento uniformemente acelerado em os mais variados contextos. E não fazer um estudo primeiro a cinemática escalar, depois a queda livre, a cinemática vetorial, um negócio que ocupa uma ruma de capítulos. Eu estava revisando ontem o livro O Buongiorno. O Buongiorno tem um colega nosso da UFRN que fez um estudo. Quais são os livros didáticos que têm uma presença mais marcante no Brasil? Ele fez isso muito bem, por regiões. É o Buongiorno, é que mais se usa. Aí foi o Buongiorno. Aí o Buongiorno, caramba, dedica um tempão a essa cinemática. Então, isto que estou falando seria uma proposta completamente diferente. Porque envolve, inclusive, uma conversa interessante entre o professor de matemática e de física, porque a física vai ter que, em essa proposta que estou fazendo, o físico vai entrar logo discutindo o movimento na construção, utilizando vetores. E a construção desses vetores, a base material para assimilar esse conceito vai ser uma base material inspirada na teoria de Galperi, que é a física. Bom, então, a ideia disso aí é a seguinte. Você tem dimensões que são desejáveis no ensino de física. Então, na construção dessa base orientadora da ação, tá? E que vai ser feita junto com os alunos, a gente vai problematizar. A gente vai usar experimentos. O primeiro experimento, tranquilo, seria pegar, por exemplo, um tubo com óleo e estudar o movimento de uma gota de água. Você pode dar cor a essa gota de água com sulfato de cobre, por exemplo. E aí você vai problematizar, vai levantar uma ideia. O que a física faz? A física procura o que não muda, no que muda. É uma estratégia. Repito, uma estratégia. A física vai procurar o que não muda, no que muda. Então, essa gotinha que está caindo, a pessoa vai ver que muda a posição, o tempo, muda tudo lá. Muda. O que é constante? Aí a pessoa vai chegar à conclusão que, independentemente se os espaços de tempo são iguais, não são iguais, a relação entre os espaços percorridos e os intervalos temporais é constante. Então, se é constante, isso caracteriza. Como caracteriza? Com aí um ideal de Newton. Newton se colocou nos princípios a dois problemas. Um primeiro problema é, a partir do estudo do movimento, determinar leis de força. E ele fez isso. Ele chegou à lei de gravitação universal. Segundo problema que ele se colocou. A partir do conhecimento das forças, eu vou descrever o movimento. Então, caramba, se eu tenho essa gota caindo, e eu consigo uma grandeza, delta S, delta T, que é constante. Então, quer dizer que se isso é constante, sabendo essa constante, eu posso dizer, o espaço percorrido, S é igual a essa constante, que vou chamar de velocidade pelo tempo. Essa velocidade é um número, é escalar. Não tem problema com isso, não. Aí vai a construção. Agora tira esse negócio do óleo e volta a gota a cair em queda livre. O que acontece? Já essa grandeza não é constante. Espaço percorrido em intervalos de tempo já não é constante. Não presta. Tenho que procurar outra. Agora procurar essa outra. O que eu faço? Como é que faço? Vejo gráficos. Que gráfico eu posso fazer? Vou fazer um gráfico das posições do corpo que cai no tempo. Isso você sabe perfeitamente bem, não é? O que tem que induzir isso aos estudantes, tá? E aí, em esse gráfico, que é uma curva, aí vou tentar trazer a ideia de velocidade instantânea no movimento retilíneo, tá? Bom, aí essa construção continua. Isso dá uma aula de pelo menos 2 a 3 horas.
fazer isso, ou mais. Mas você está ocupando o tempo aqui porque você vai ganhar na frente, quando você tenha essa invariante de conhecimento construída. Nesse processo, você vai atribuir significado aos resultados experimentais, utilizando as linguagens gráfica e algébrica, não é? Eu coloquei aqui algébrica e numérica. Havia colocado gráfica, não é? Porque eu não vou fazer moderação numérica aí. Está exagerado isso aí. Tenho que ajeitar esse negócio aí. Bom, aí quando você faz isso, você passa então para um movimento, pega uma mangueira, por exemplo, jogando água, ela se entorta. Então, aí, nesse movimento curvilíneo, você vai, então, vai ser uma generalização do conceito de velocidade que você está fazendo. Então, aí é que você está propiciando uma discussão para chegar a um conceito que vai ser utilizado em diferentes contextos, tá? Então, a ideia seria construir esse invariante de conhecimento, que eu vou mostrar agora qual é, e todo mundo sabe qual é, os que estão aqui atendiendo, todo mundo deve saber, são professores, e a aplicação desse invariante. Esse é invariante. Eu me lembro que quando o meu filho, que está estudando no Ceará, estava com aquele negócio de estudar medicina, isso aí é um parto, não é? Aí a física era complicada. Tinha um problema, que era um atirador atirando a um macaco. Tinha que matar o macaco. Se matava ou não matava o macaco, aquela história toda, né? Caramba, que tinha que fazer? Saiu o macaco, começou a cair lá. Aqui está o atirador, tá? B0, um vetor vai para lá. Isso é constante. É um vetor por uma escalada. E se suma com outro, que vai para baixo. A suma dá onde está o macaco. Tá? Onde está o macaco está caindo. Aí tem um princípio de independência de movimento, tá? E onde é que está essa flecha? Que a flecha, se não tem resistência do ar, claro, está idealizado, né? Deve ser assim, um vetor V0T, que tem uma direção determinada, em relação horizontal, que é o lançamento da bala, o que foi que tiraram para o macaco. Não é muito bom esse não sou um macaco, né? Matar um macaco não é bom, não. Mas já me meti com o macaco, ai Maria. Bom, então aí você tem esse vetor e depois tem um outro perpendicular, suma os dois vetores e dá o vetor de deslocamento, S. Então, essa é a ideia, a estratégia é essa sempre. Pode projetar vetores, em que eixo, tal. Essa seria a estratégia. Isso dá uma aula, você tem que depois aprimorar tudo isso. Aprimorar tudo isso. Fazer muitos exercícios, tá? Se você quer isso. Ok? Eu acho que dá uma ideia. Agora, quem quer fazer pode entrar em contato comigo, tá? Bom, para concluir, eu quero dizer que a minha apresentação é uma apresentação muito por cima, não é? Isso que você tem aí, essa muleta cognitiva é para mim. Porque eu não ia traduzir isso aí. Esse é um livro de Galperin, para mostrar que Galperin não se limitou a essa teoria de formação das ações, por etapas das ações mentais e dos conceitos. Não? Este é um livro de psicologia, o título é Psicologia como uma ciência objetiva, tá? Aí ele fala, por exemplo, de Vygotsky e os problemas da psicologia atual. Ele fala do desenvolvimento da Buchanan, ou seja, da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, não é? Em la idade, nas crianças, não é? Ele fala também, ele faz uma análise, não é? Do materialismo dialético na psicologia, tal. E tem comentários que essa é uma edição de obras escolhidas, não é? Dos que os russos chamam os psicólogos da pátria, utilizam a Teixeira, não é? Bom, então tem isso aí, tem outra, uma pessoa que trabalhou junto com Galperin, que fez tremendas contribuições, é a Talísina. Esse livro, a Talísina, eu recomendo ler. Ele está em espanhol, mas eu não procuro em espanhol. Tem um colega nosso que trabalhou na sua
tese de doutorado é essa teoria de Galperin. É um professor do Departamento de Educação da Federal de Pernambuco, o nosso colega Petronito, que nos visitou aqui. O professor Alexandre Medeiros convidou ele esteve aqui em Mossoró, ele participou do projeto que na UFESA estamos desenvolvendo em Anchicos, não é? E participou também de um seminário no Departamento de Física da UEN. Então, Petronito trabalhou isso, né? Eu mostrei para Petronito, ele na hora encontrou isso em espanhol. E então, a Talicina, esse é um livro muito bom. Então, no primeiro capítulo, ela fala sobre as teorias de ensino. Ela discute em detalhe, não é? A atividade relacionada com a aprendizagem, discute muito bem isso. Ela discute as 10 vias, são as ações, tá? As ações que estão presentes na atividade de estudar. Discute a formação de conceitos científicos. Conceito científico aqui, realmente, a gente deve entender como conceitos escolarizados, tá? Os tipos de conceitos, a essência dos conceitos, tal. Discute todas essas coisas. E discute, claro, um capítulo inteiro, que é o capítulo 14. Eu tenho essa bolinha aqui, esse que está aqui, mas ninguém vai entender, que é обучение и развитие, aprendizagem e desenvolvimento, que eu abordei aqui bem por cima, ele dedica um capítulo inteiro a isso, tá? E uma coisa muito importante que a Talicina fez em Cuba com a gente, o professor Isauro trabalhou com a Talicina, eu não trabalhei com a Talicina, que na minha formação, a primeira parte foi mais pedagógica, mas a segunda parte foi física, eu andei, trabalhava com laser, com outras coisas, combustão. Foi em Mossoró que eu retomei aquela minha formação mais pedagógica. E então, esse capítulo 15 está toda essa teoria para fazer o planejamento de ciclos de aprendizagem, de обучение. E praticamente o que você está falando aqui é como você bolar, não é? Programas para as disciplinas escolares. A Talicina mexia com isso. Bom, aqui, agora, esse ano, a gente orientou essa dissertação de mestrado do professor José Aécio Vieira Damasceno, que é um professor do Ceará, de Caucaia. Ele fez um trabalho muito bonito, não é? Ele utilizou a teoria de Galperin para os circuitos elétricos, não é? Defendeu essa dissertação faz pouco tempo, me parece que foi no mês de junho. E a defesa, acho que foi a primeira defesa que a gente fez utilizando esta ferramenta do Google Meet. Eu estava todo estressado, mas deu certo. Essa é outra coisa que o Aécio me mostrou na época, não é? Que eu pedi para fazer uma revisão. Realmente, essa apresentação minha, se tivesse mais tempo, dava para fazer uma revisão sistemática de todo o que se tem publicado aqui, utilizando essa abordagem sociocultural, especificamente no ensino de física, não é? Esse livro que está aqui, eu acho que os matemáticos poderiam dar uma olhada nele, não é? Esse livro, ele reflete o conteúdo, não é? De uma tese de doutorado que o Isauro orientou na UFRN. O que está por trás disso é uma tese de doutorado. A formação da habilidade de interpretação de gráficos cartesianos. E nesse livro, Isauro, para mim, é uma referência no Brasil dessa abordagem, eu diria que é uma abordagem histórico-cultural, com a teoria da atividade, com Davido, com todo esse povo lá da psicologia soviética, e com um destaque fundamental para Galperin, não é? Tem muita coisa que Isauro já escreveu sobre isso. Tem vários livros de Isauro sobre isso. Isauro viajou comigo no ano 93. E hoje ele é professor. Já eu disse, me parece, no doutorado, né, na UFRN em educação. Tenho orientado várias dissertações de mestrado, tese de doutorado.
Ele é bem produtivo, tá? E trabalhou, ele foi a Moscou e trabalhou com a Thalícia, né? Esse artigo achei muito interessante. Aliás, eu estava preparando essa apresentação, 5 e 10, vou terminar já já. E eu tenho amigos na Rússia, não é? Um deles é o Serioja. O Serioja já está aposentado, ele é professor aposentado, mas está trabalhando, me parece, do Instituto Energético de Moscou, uma filial que esse instituto tem em Borsk, a uns 1.000 quilômetros de Moscou. Esse é um país enorme, né? E o Serioja me mandou uma ruma de artigos, não é? Ele disse, Serioja, o que estão fazendo lá por isso? Vou falar ao final sobre essas coisas. Né? Mas aqui, esse Serioja não me mandou, esse eu peguei. Esse é um artigo. E o título que está lá em cima, isso que está aqui, pretende ser a inovação na intrusão, uma intrusão, não é? E o que está propondo esse trabalho, essa é uma professora da universidade, aqui diz da universidade, agora mudaram o nome, onde eu me formei, agora se chama Universidade Pedagógica Estatal de Moscou, isso que está aqui, isso. Moskovsky Pedagogiский Государственный университет. E é uma professora de lá que está propondo a organização do trabalho metodológico do futuro professor de física com base numa abordagem das competências, que é um termo que nós utilizamos aqui, e da teoria da atividade de Vygotsky, Leontief, tá, vamos dizer assim. Interessante, não é? Aí propõe isso, como utilizar isso para formar professores. E utiliza um conceito fundamental, não é? Quais são as funções típicas da nossa profissão? O que faz um professor de física e educação básica? O que ele faz? O que ele deveria fazer, não é? Então, como formar essa competência que ele deveria ter? E como é que se faz isso? Então, ela propõe utilizar isso. Na discussão desse artigo, ela disse o seguinte, olha, a teoria aqui, os meus colegas, ou seja, outros professores, não? Então, é uma professora da Universidade Pedagógica, tá? Mas outros professores que não estão nessa universidade, eles acham que já utilizam essa teoria. Porque quem se forma na Rússia sabe que lá a coisa funciona, na minha época funcionava assim. Você tinha, por exemplo, as disciplinas de física geral. Então, você tinha pelo menos 4 professores. E tinha um professor, que é o titular, que coordenava os outros professores. Tinha um senhor que chamava, que dava as conferências. Esse eu tinha professor, por exemplo, formado por Landau, tá? Então, esse dava para um público muito grande, um anfiteatro, 150 pessoas. Depois, essas pessoas se dividiam. Para ele, segundo os que estão não adotando essa teoria, diz, já lá você tem uma base orientadora, tá? Depois manda o povo para fazer seminários. Aí vai ter uma coisa mais, vai tocar a coisa material. E depois você manda as pessoas para os laboratórios. Não existe a menor possibilidade de que você pague uma disciplina de física geral sem fazer pelo menos 12 ou 15 laboratórios, tá? E então, a gente tem que fazer isso. Então, aí está falando essas coisas. É um artigo interessante. O Petronindo está interessado, mas eu traduzir isso me dá um trabalho tremendo. Traduzir do russo para o português não é fácil, tá? Meu filho comprou, faz pouco tempo, um livro um livro russo de Turgenev. Como que se diz isso? Filhos e pais. Eu fiquei, é um brasileiro que traduziu. Esse cara é craque. A tradução bela. Isso leva muito tempo. Aí tem que ser especialista. Eu não sou especialista nisso. Bom, obrigado. Aí está o meu endereço. Fico à vontade para conversar se interessar e conversar comigo, tá? Super, então, eu terminei. Obrigada, professor Carlos.
Estamos aqui, vou passar a palavra para a professora Valdenise, que tem uma... Aí eu vou fazer o seguinte, para eu me ver, eu vou tirar a apresentação, tá? Pronto, tire. Eu vou tirar a apresentação. Enquanto o professor Carlos vai tirando a apresentação e Valdenise pega a palavra aqui, eu vou pedir para vocês, por favor, quando a gente terminar as falas, né? Que a gente possa ligar as câmeras para a gente tirar uma foto bem bacana do encerramento do nosso ciclo, né? Para ficar com essa lembrança desse trabalho, dessa semana que foi tão rica, tá certo? Mas, Valdenise, com você. Boa tarde, professor Carlos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Sou Valdenise, professora de matemática da UFESA, e no momento eu estou afastada fazendo doutorado lá na UFRN em ensino de ciências e matemática. Inclusive, o professor Isauro foi meu professor lá numa disciplina chamada Teorias de Aprendizagem, e agora eu comecei a fazer ontem outra disciplina com ele, onde a gente vai estudar as bases filosóficas da teoria histórico-cultural. E quando o senhor começou a falar, eu já imaginei que o senhor conhecesse o professor Isauro, né? Por ser do mesmo país, trabalhar com as mesmas teorias. E o professor Isauro teve alguma vivência por aqui, por Mossoró, né? Lá Sim. na UEL. Pois é. Inclusive, minha orientadora, não sei se o senhor conhece, é a professora Bernadette, que também estudou na Rússia. Ai, Bernadette mora aí. Sim, conheço. Pois professor, primeiro, parabéns pela palestra, foi muito bom lhe ouvir, e principalmente porque esse tema dessa palestra, ele tem um pouco de ligação com o que eu tenho estudado no meu doutorado, né? Que eu assim, estou estudando já há uns 2 anos e meio, uma teoria que também descende da teoria histórico-cultural e do materialismo dialético, que é a teoria da objetivação. Não sei se o senhor já ouviu falar, do Louis Radford, um canadense. E eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a teoria de Galperin, lá nessa disciplina que eu fiz com o professor Isauro, mas assim, foi bem pouquinho mesmo. E tem umas coisas que eu gostaria de saber, não sei se o senhor vai poder me ajudar, são mais curiosidades mesmo. A primeira se essa teoria de Galperin, se ela surge no campo da psicologia ou se ela surge no campo da educação ou em alguma sub-área da educação. Porque, por exemplo, essa teoria que eu estudo, teoria da objetivação, ela está sendo desenvolvida por um educador matemático. Então, ela nasce na educação matemática. Ela não é uma teoria do campo da psicologia, né? E a segunda é que me parece que essas teorias que descendem da teoria histórico-cultural, né, que se baseiam em Vygotsky, que tem algumas que vão mais para o lado cognitivo, principalmente nas pesquisas envolvendo o uso dessa teoria, que as investigações elas estariam mais ligadas às questões cognitivas, e outras que são aquelas consideradas as teorias socioculturais, que a teoria que eu estudo, ela é considerada da corrente sociocultural. Então, eu queria saber essas duas coisas, né? Em qual campo essa teoria nasce, do Galperin, e se ela seria uma teoria da corrente, não sei se a gente poderia chamar mais para o lado cognitivo, que estuda aspectos mais do campo cognitivo. Bom, essa diferenciação que você está querendo fazer, nunca me perguntaram isso. Então, eu vou dizer o que eu estou pensando sobre isso, né? Porque eu conheço da história disso, tá? O Galperin é médico, né? Então, ele vem da medicina. Aí, essa teoria, esse povo trabalha em equipe, tá?
E então isso está no âmbito mais da psicologia. Mas veja, você está em um país que está todo interessado em alfabetizar o povo. Você está em um país, num contexto histórico-cultural, onde você tem um país que vem com uma tradição do zarismo, onde a Rússia se considerava uma cárcere de povos. Tem povos que não tinham escrita, pisminas, como se diz em russo, não tinha. E então, inclusive, tem uma época que os trabalhos de Vygotsky foram proibidos. Se pensava que tinha povos da Ásia Central, especificamente de Uzbequistão e de Kirguistão, que não estavam em condições como que se diz, que teria dificuldade de desenvolver um processo civilizatório. Isso proibiram os trabalhos de Vygotsky. Luria desenvolveu pesquisas em essas repúblicas. E ele constatou que realmente o desenvolvimento de funções psicológicas, por exemplo, com a possibilidade de fazer inferências lógicas, pessoas que estão envolvidas em uma transformação social que está acontecendo de socialização das formas de produção, essas pessoas têm um desenvolvimento cognitivo, especificamente nessa função psicológica, do desenvolvimento da inferência lógica, de aquelas que vivem isoladas, que são camponeses isolados, que não têm relação com os outros. No processo de relacionamento, uma forma de produção que implica a socialização, a formas superiores de pensamento, especificamente a inferência lógica, eles mostram que isso aconteceu e mostram a ferramenta como isso se fazia. Então, são eu diria, mais psicológicas. Mas veja, eu não sou especialista nesse negócio aí, não. Eu tenho isso, eu vou falar ao final disso, umas palavras finais. Eu sou um professor de física. E eu me ocupo do ensino de física. Então, eu me relaciono com essas teorias como ferramenta que eu tenho que saber, eu tenho que ter uma ideia de como é que se dá o processo de uma pessoa aprender alguma coisa. Porque se eu quero ensinar alguma coisa, eu tenho que saber como o cara aprende, sabe? E, nesse sentido, a minha posição está inspirada no princípio da complementação da mecânica quântica. Quando você discute o problema da medição na mecânica quântica, e você lê um texto, por exemplo, de Niels Bohr sobre isso, você fica, eu fico encantado, porque eu consigo transferir esse princípio da complementação, essa crítica, por exemplo, que se faz na mecânica quântica ao princípio de causalidade, que se faz, e como se você vai ter um princípio de causalidade mais amplo, não é? Como você pode transferir questões dessa natureza para as culturas humanas. Eu discuto essas questões com meus alunos em uma disciplina que se chama Física e Contemporaneidade. Então, isso é o que eu posso dizer sobre isso. Para mim, essa teoria da formação por etapas das ações mentais dos conceitos é resultado de um trabalho em equipe, tá? Tem uma liderança de Galperi, indiscutivelmente, e isso está parido em um âmbito psicológico. Isso é de matemática, não é? Seguramente, por exemplo, você deve saber disso perfeitamente, com certeza, não é? A teoria dos campos conceituais de Bernard. Uma teoria como essa, a teoria dos campos conceituais de Bernard. Bernard é um discípulo de Piaget. Vygotsky critica Piaget. A formação das ações em Piaget não tem, inclusive quando discute a fala, não é? Para Piaget, a fala acontece de dentro para fora. Para Vygotsky é todo o contrário. É de fora para dentro e depois para fora. Então, quando você vai ver, mas tem coisas interessantíssimas em Piaget, tá? Ou seja, aí, se você vai estar preocupada, se você está preocupada no ensino, você quer fazer alguma tipologia de conteúdos que atendam a determinadas finalidades do ensino, é tranquilo, é consenso, todo mundo sabe disso, mas não todo mundo faz. Que você pode distinguir conteúdos que são conceituais, tem conteúdos que são procedimentais e tem conteúdos que são atitudinais. Olha,
procedimentos lógicos. Em Piaget, eu bebo aí, sabe? Tá? Procedimentos lógicos, né? Estão lá. Então, eu vou abordar que aí o que seria um princípio de complementação de teorias e que leva em consideração finalidades. Eu quero para que uma teoria é boa em um contexto determinado. Os russos se preocupavam por formar os meninos, muito bem. E você tem, por exemplo, tá vendo aí? Sim. Isso aí, quando faça a gravação, você pode depois gravar e traduzir. Isso se chama, esse é um livro de Kolmogorov, que é um grande matemático. Em física nós temos a presença de Kolmogorov na física estatística. Essa é uma biblioteca que se fazia para os professores. Este é o livrinho 64. Tem mais. O 75 fala de física quântica. O 69 está falando da eletricidade em organismos vivos. O 70 está falando da física do voo. O 68 está explicando como foi que o universo explodiu. Bom, e esse que está aqui é para você. Em algum momento você leia isso. Isto é uma delícia. Isto é Kolmogorov falando da matemática como ciência e como profissão. E sabe o que diz Kolmogorov? No primeiro, logo no início, ele disse o seguinte: como eu me tornei matemático? Diz a alegria da descoberta matemática. Ele humildemente colocou aspas. A alegria da descoberta matemática eu experimentei cedo, quando eu tinha de 5 a 6 anos. Quando descobri a seguinte regularidade: 5 ou 6 anos. 1 é 1 ao quadrado. 1 mais 3 é 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 é 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 4 ao quadrado. E assim por diante. 5, 6 anos. Então, se você quer ver uma metodologia, você bota a teoria que você quiser lá, de como é que Kolmogorov está querendo ensinar às crianças o conceito de função. Isso aqui, para mim, é um espetáculo. Sabe? Então, aqui tem uma abordagem, que a pessoa aprende fazendo. Então, a teoria deve tomar conta dessa realidade. Essa é matemática. Então, por exemplo, se a gente vai discutir como funciona um contador de energia elétrica, eu vou trabalhar tudo isso com números complexos. Os números complexos têm uma parte que é real e uma parte que é imaginária. Eu vou andar voando na abstração, fazendo minhas continhas, e depois eu vou voltar à realidade, a parte real do número complexo que me interessou. Então, as teorias devem tomar conta da realidade. Isso é uma trivialidade, na verdade. Não é uma trivialidade. Então, esta ideia de que você realmente, as teorias têm seus limites de validade. Não tem teoria universal. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é o que eu posso lhe dizer. Certo, professor. É assim, foi ontem eu tinha proferido palestra também no evento exatamente sobre as teorias de aprendizagem. Algumas teorias, na verdade, né? Que não dá para a gente falar de todas, que são muitas. Mas uma coisa muito interessante, né? Que o senhor falou de não ter disciplina, de não ter teoria que seja universal, né? É uma pura realidade, e a gente vê assim, que existem muitas teorias e tem surgido cada vez mais teorias, por exemplo, no campo da educação, né? E uma coisa que eu estava falando ontem é que não necessariamente existe uma teoria melhor ou uma teoria pior, ou uma teoria mais
adequada ou não, né? Cada teoria, por exemplo, tem suas vantagens, suas desvantagens, vai depender muito também da intenção do professor. E outra coisa interessante é que hoje também já se fala em conexão, inclusive, de teorias. Os estudiosos já estão vendo, por exemplo, das teorias que já existem, o que dá para conectar de alguma delas, ou de repente ver quais delas são totalmente incompatíveis, por exemplo. Então, é um assunto muito interessante que, assim, que eu venho me interessando muito. Que bom. O Marco Antônio Moreira, ele pretende ver, por exemplo, a presença de diferentes teorias nessa que ele é um representante no Brasil, não é? Que é a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel. Uhum. Ele tenta fazer isso. Não, aqui nessa teoria tem elementos da enfoque sociocultural, tudo bem. Perfeito, sem problema. Obrigada, professor. Parabéns, viu, pela palestra. Por nada. Cláudia, o professor Carlos tem mais uma pergunta aqui no chat. Cláudia Feitosa, você quer direcionar a sua pergunta, Cláudia? Era bom abrir, se puder abrir a câmera, é muito bom. Eu vi a Denise, eu vi aí, está sorrindo, é uma beleza. Rapaz, dar aula palestrina é um negócio complicado, viu? E Cláudia não deve estar com problema de áudio. Mas ela colocou aqui no chat. Durante a palestra, o senhor falou sobre ZDP, que é onde o senhor vai fazer as intervenções para uma aprendizagem satisfatória. Isso que é a relação entre pensamento e linguagem. E a linguagem que é o aprendizado mediado. Eu não entendi. Eu vou ver aqui, eu vou abrir o chat aqui para eu ler. Pronto. Cláudia, durante a palestra o senhor falou sobre CDP, que é onde o professor vai fazer as intervenções para uma aprendizagem satisfatória. Isto é, a relação entre pensamento e a linguagem que é o aprendizado. Como é? É a relação entre pensamento e a linguagem que é o aprendizado mediado. Não entendi muito bem a pergunta, não é? Mas, claro, a ação que se faz na zona de desenvolvimento proximal é mediada para a linguagem. É mediada para a linguagem. Aí tem um representante, como a gente falou, não é? E essa zona, como já eu falei, ela tem a sua fronteira, vamos dizer assim, esquerda e sua fronteira direita, né? Tem coisas que com a ajuda de ninguém a criança consegue resolver, né? Então, isto é que a relação entre pensamento e linguagem é a linguagem que é a aprendizagem. Na aprendizagem, a linguagem é a mediadora, tá? A mediação se faz através da linguagem. Eu entendo assim. Ok? Ok. Então, desculpa se não entendi muito bem. Tá satisfeita, Cláudia, com a observação do professor? Quer mais um problema? Professor Carlos, pois muito obrigada, né, por essa participação do senhor no nosso ciclo. Foi uma palestra muito boa. Muito obrigada mesmo por dividir conosco a experiência do senhor. Se eu tenho alguma consideração final, fazer os últimos comentários, enquanto o pessoal vai abrindo a câmera para a gente fazer foto. Viu, professor? É para eu falar? Sim. Você está esperando que alguém ia falar. Estou dormido já. Tem um aluno aqui que me está chamando lá para uma apresentação. É que esse negócio, eu tenho ligado aqui o WhatsApp, a palestra e tal. Gente, obrigado, tá? Pela oportunidade de conversar com vocês. Eu gosto de conversar, eu adorei ter essa oportunidade, tá? O tempo já é curto, não é? São 5h30, não é? Eu acho,
nesse ciclo de palestras se falou de muita coisa, não é? Se falou sobre os produtos educacionais, sobre as teorias, como deveria ser. Então, tudo isso vai ser um aprendizado, eu acho, não é? E eu insisto nesse negócio de que a gente tem que ter uma abordagem que incorpore essa ideia da complementação. A complementação, às vezes, por exemplo, essas teorias, elas têm, se vai falar das teorias, não é? Você pode ver uma dimensão que seria epistemológica. Essa dimensão epistemológica é como você concebe o conhecimento, não é? Por exemplo, para Platão, não tem nenhuma função a aprendizagem, porque aprender é lembrar. Você já nasce com todas as coisas na cabeça, tá? Para o positivismo, você o que precisa são leis universais, poucas, que se aplicam em todo canto. Isso não funciona, tá? A ideia que parece mais interessante é que exista no processo do conhecimento uma participação ativa do sujeito que aprende, tá? Uma participação ativa do sujeito que aprende. E essa participação ativa, como é que se dá? É sozinho? Mediado por a cultura? Tem colaboração? Não tem colaboração? Aí você vai ver, tá? Mas uma ideia importante é que deve ter uma participação ativa do sujeito que aprende. Nós nos formamos, eu me formei na graduação no ano 1979. Eu terminei meu doutorado no ano de 1989. Toda essa minha formação é um ensino que a gente chama hoje de tradicional. E tem pessoas que dizem, funcionou, qual é o problema? Você quer mudar. Está tudo certo, você não se formou. O problema é, gente, que uma coisa é um ensino de massas, tá? E outra coisa é um ensino de elites, tá? Se vai parar como o físico, o coeficiente de efetividade desse ensino não é muito bom, sabe? Então, os amigos me contam, brasileiros, que o ensino médio aqui dos anos 70 e tal, era muito bom, tá? Aí depois aconteceu um processo de massificação do ensino, tá? Tem muita gente no ensino médio. Então, esse negócio das teorias, elas devem ter como ponto de partida essa realidade. Tem que fazer abstração, tem que construir conceito, tem que voltar para ela. Tem que ter uma reflexão sobre isso. A gente faz uma reconstrução dessa realidade, quando cria conceito, quando simplifica. Teorias são isso. Teorias são simplificações. Por exemplo, essa que eu falei, eu acabei de ler um artigo que Seroja me mandou, da Rússia. Quais eles consideram fragilidades da teoria de Vygotsky? Grandes fragilidades. Uma é que não exagere na medida, com essa zona de desenvolvimento proximal, não sabem qual é a zona, estão querendo que os meninos se turbinem e aprendem coisas que não possam fazer. Então, um perigo grande com essa zona. Porque se você não sabe a zona, pode atrapalhar. É como um remédio. Na medida certa, cura. Na errada, mata. Os russos estão atrás disso. Outra crítica. Que negócio é esse de Gamperi está orientando os meninos? Deixa os meninos em paz. Você está propiciando a falta de iniciativa, desenvolvimento. Você está limitando isso. Tem que ter cuidado até que ponto você se mete, que você orienta. Tem que refletir sobre isso. Tá? Quando se fala em construção, se você não diz que construção é, você não diz nada. Porque eu tenho certeza absoluta que não existe a menor possibilidade que uma criança da educação básica me construa o conceito de entropia, que é uma construção histórica de muitos anos. Muitos anos, né? O conceito de entropia de Clausius, como ele foi melhorado até um conceito de entropia estatística. Uma crítica contundente do Einstein ao segundo princípio da termodinâmica. Ele não presta,
quando os sistemas não são macroscópicos. Isso está escrito lá. Um dos artigos do ano, como se diz? Mirabilis. Então, as teorias a gente tem que ver, tá? Os limites de sua validade. A termodinâmica é boa, para sistemas macroscópicos funciona. Para sistemas formados por número de partículas da ordem do número Avogadro funciona. Da interação de um fóton com um elétron, não. Essa não é a primeira lei da termodinâmica. Essa é a lei de conservação da energia, que são coisas diferentes. Será que uma criança vai ter essa possibilidade? Claro que não. Então, essa construção vai ter que ser mediada. Eu acho que é por aí. Então, a ideia que me parece interessante para o ensino é que a gente deve atingir determinados objetivos. Boa aprendizagem provoca mudanças. Porque a gente tem que mudar concepções. Sabe uma coisa? É muito mais fácil aprender, é muito mais difícil aprender que desaprender. O Ignacio Pozo coloca um exemplo muito interessante. É muito fácil aprender a fumar. É difícil desaprender de fumar. Então, quem aprende também está desaprendendo, sabe? Então, tem que ter cuidado com essa coisa. Bom ensino deve provocar mudanças. Mudanças duradeiras, não de um momento. O bom ensino tem que provocar transferências. Uma das primeiras palestras que eu di quando começou o PIBID, em 2009, é falar do problema das transferências na educação. Transferir o que se aprende em um contexto para outro contexto. E isso tem que ser ensinado, isso não se aprende de maneira autóctona. Bom, a maioria não aprende de maneira autóctona, para não ser categórico, tá? Para não dizer ser extremamente determinista. E outra coisa importante, a aprendizagem tem que levar em consideração os contextos, não é? O que se pretende com a aprendizagem. O que se pretende com a aprendizagem. Ora, se você pretende que o cara tire a carteira de motorista e ponto final, esse é um tipo de aprendizagem. Esqueça. Chama como você quiser. Essa é distinta de outra. Essa que você quer que tire a carteira de motorista, não precisa de muita reconstrução, não. Aprenda esse negócio, matou esse negócio e pronto, está com a carteira. Agora, essa aprendizagem na sociedade que a gente vive, e isso é importantíssimo, o contexto. Que sociedade a gente vive? É uma sociedade que não é a gente não para de aprender, gente. Eu tive que aprender a usar o Kanban. Não sabia usar o Kanban. Meu filho me ensinou. Está aprendendo. Pegou um instrumento novo, tem que aprender. Então, parece que as estratégias para aprender tem que ser levar-se em consideração. Então, eu acho que essa reflexão a gente tem que ter. Vai falar de produtos educacionais. O que você quer? Será que o texto de Camagoro, para mim, é um tremendo produto educacional? Beleza pura. Sabe? Aí, mas esse produto presta para quê? Você quer essas coisas. Eu acho que é isso. A gente não precisa de ter um determinismo laplaciano em esse sentido. Eu acho que aí pode dar um espaço às incertezas, não é? Um espaço a certo nível de incerteza, não é? E ter a humildade de aprender. Em 1979, eu me formei em física. E em 1979, Karl Popper recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Eu adoro essa palestra de Popper. Ele intitulou a palestra sobre conhecimento e ignorância. Ele disse que o texto filosófico mais interessante, mais lindo que ele leu, se chama A Apologia de Sócrates de Platão. E na Apologia de Sócrates de Platão se discute, além do juízo a Sócrates, também se discute a questão colocada de que por que o Deus tinha dito que o homem mais sábio era Sócrates. E aí ele mostra que realmente o Deus não estava levando em consideração a Sócrates, o que estava levando em consideração Sócrates como um genérico. Queria dizer que o homem mais sábio
o mais sábio. Como Sócrates, ele era aquele que tinha plena consciência da sua ignorância. Nós nascemos e começamos a aprender, e a gente, humildemente, deve se morrer aprendendo. Isso, para mim, é uma dica de vida. E eu pratico isso, quando o meu aluno não sabe uma coisa, ele vai aprender, eu também não sei, sabe? Essa coisa é muito importante. O professor tem outras dimensões de empatia no ensino, tudo isso é importante. O conhecimento, como dizia Vygotsky, tem um caráter, quem aprende estabelece determinadas reações, tá? Então, o saber é uma componente afetiva. O cara gosta de uma coisa e não gosta de outra. Ele vai ser em consideração. Bom, tá bom. Já eu falei demais, eu posso continuar falando, tá? Eu estou doido para falar, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de alguns textos de Rubem Alves. Tem um texto de Rubem Alves muito bacana. Com isso você não ensina física, são estratégias para problematizar. Em física você tem que saber muita física, mas não é suficiente. Aí está a complementação. Rubem Alves escreveu um texto que diz mais ou menos assim que são apenas duas as tarefas da educação. E ele disse que como a linguagem é muito complicada, ele vai usar a linguagem dos poetas, e os poetas utilizam símbolos. Com símbolos não se entende, está falando de Vygotsky aqui, não é? E ele disse que o corpo carrega duas malas. Na mão direita, da destreza, ele tem uma caixa de ferramentas. Aí, ferramentas, para que sirva para fazer coisas, conta um pouco a ferramenta. Ele disse que os pássaros não precisam de ferramentas, porque seus corpos são ferramentas. Agora, para nós humanos, a primeira ferramenta, a mais importante, é aprender a pensar. É muito importante isso. E ele tem essa caixa, que está na mão esquerda, é a do coração. E essa caixa é de brinquedos. Brinquedos. Para que serve os brinquedos? Para nada. Nessa caixa você pode ter uma música de Chico Buarque. Para que serve? Para nada. Aí ele diz, no entanto, essas coisas que estão nessa caixa nos dão prazer. E não é para ter prazer que a gente vive. Caramba, deve ser consideração no ensino. Isso é bom. Motivo bom. Gente, muito obrigado. Eu sou um falador, sem futuro, tá? Já são 15 para 6, eu tenho uma aluna aqui, tem 15 minutos esperando a minha orientação. Um abraço para todos vocês. Professor, mas uma das falas aqui no final que o senhor, né, nos abrilhantou e eu fiquei pensando sobre ela a partir de então, é que essa relação de aprendizagem é afetiva. Por isso que a troca de saber ela é tão importante para a transformação das pessoas. Porque, independente do conhecimento, você engloba muito afeto. E aí eu vejo muito isso nas relações da gente com os orientados, né? Então, quando a gente se dedica a ajudar, a auxiliar, a orientar alguém nas atividades, o que a gente está realmente trocando, além de conhecimento, é afetividade, é amor mesmo, é cumplicidade. E eu acho que isso é Isso é fundamental para a vida da gente como educador, como mentor e como peça-chave nesse processo aí. Então, gente, muito obrigada. Professor, mais uma vez, muito obrigada, né, pela participação de todo mundo. Parabéns à organização do evento, parabéns à professora Luísa, ao professor Fabrício, à professora Erlânia, né, que aceitaram esse desafio de trazer para a gente a organização desse ciclo de palestras. O segundo ciclo foi maravilhoso, como o professor falou, foi recheado de informações para todos os públicos, todos os gostos, e a gente acabou entrando numa seara que acreditava-se que não era nossa, né? Eu assisti palestras da matemática, que eu achei que eu não ia entender nada, e eu comecei a ver um fascínio que eu não conhecia, e a ideia do ciclo ser bem diversificado é essa, é a gente se redescobrir, né? E eu acho que a organização está de parabéns com relação a esse papel, além de todo o conhecimento.